Boa tarde, galera da Jovem Pan. Meu nome é Glaziele Castro e cheguei para mais uma semana daquele bate-papo entre elas, Universo Feminino em Pauta. E essa semana a nossa entrevistada é a Vanessa Santos. Ela que é presidente da ONG SOS Animais, especialista em bem-estar animais e vai trazer essa pauta super importante, atual e relevante da nossa sociedade. Boa tarde, Vanessa. Seja bem-vinda. Boa tarde, Grazi. Muito obrigada, tá, pelo convite. Vanessa, conta para o pessoal um pouquinho da sua trajetória, de onde você veio e o que te fez parar nessa paixão, nesse cuidado pelos animais. Na verdade, assim, a minha trajetória aí profissional, ela não tem a ver com a causa animal, né? Eu sempre fui apaixonada, assim, pelos animais. Desde criança, o histórico meu em escola, que eu brigava com os meninos e com meninas quando maltratava com um animal, minha mãe tinha que ir para diretoria. Então, assim, eu sempre fui muito ligada à justiça. Então, quando eu via algum ser indefeso ou que tinha menos força, assim, tendo algum tipo de desvantagem, eu sempre tomava partido. Então, o histórico com animais era assim. Eu cresci na zona rural de Rosário da Limeira. Tudo que eu achava na estrada, na escola, eu levava para casa para cuidar. Era salvadora dos animais. Dos animais. E, né, o tempo passou, eu mudei para Muriaia com 16 anos para poder estudar. Eu fazia curso, estudava, eu queria muito, assim, crescer na vida, sair ali daquela condição mais difícil financeiramente, mais simples. E nesse período eu via movimentações assim na internet de causa animal. Isso em que ano? Isso já era mais ou menos em 2013, por aí. Bastante tempo. Eu via essa movimentação de internet das causas sociais e eu, no meu ponto de vista superficial, o que precisava ser feito estava sendo feito. Quando eu olhava, por exemplo, uma página falando, pessoal, vamos ajudar uma vaquinha para cirurgia, um saco de ração. Então, eu olhava aquilo e pensava, bem, as pessoas à frente estão fazendo o que precisa ser feito e doava financeiramente. Mas teve um período da minha vida que eu me mudei para Miraí e foi em 2021. Em 2021 eu me mudei para Miraí e quando eu cheguei lá, Glaze, eu vi muitos animais de rua. E falei assim, fiquei incomodada com aquilo e não via ninguém tomando frente. Era uma realidade diferente. Ninguém ia tomando frente daquilo. Então, abordei algumas pessoas, comecei a perguntar como que era a causa. E todo mundo falou, olha, não tem um grupo consolidado, não tem política pública, é esse caos. Eu falei, não, gente. E as pessoas que eu conheci na época, todas endividadas. Falei, vamos fazer o seguinte, Instagram tá em alta, então a gente tem que movimentar a internet. Então, eu criei um Instagram, SOS Animais, na época era Miraí, e comecei a movimentar, postar as coisas da cidade, ajudar as meninas. Só que aí foi onde, assim, foi a virada de chave, que eu pensei assim, tem alguma coisa errada, porque de quem é essa responsabilidade? É da sociedade, é do poder público? É de todo mundo? É de todo mundo. Eu preciso entender isso melhor. Então, eu, assim, mergulhei de cabeça em estudar sobre a causa animal, porque eu queria entender aquilo. E foi aonde eu descobri tudo, né? Um mundo de possibilidades e de direitos. E comecei a ver o que era direito dos animais, o que era obrigação de prefeitura, o que era obrigação da sociedade, a questão de maus tratos. E assim, tudo que eu faço eu gosto de fazer muito bem feito. Eu falei assim, olha, eu vou registrar essa ONG, eu quero fazer protocolos diferentes para não ficar o ressabido enxugando gelo. Porque às vezes eu vejo a pessoa, ela pega um animal ali de situação de maus tratos, mas ela não faz o procedimento correto para que aquele tutor que maltratou não faça de novo. Então, daí, o caráter punitivo, daí educativo. Tá com outro animal. Então, assim, eu não vou ficar enxugando gelo. Eu falei, vou investir na questão de realmente entender essa situação e fazer os protocolos. E foi aí que fundei a ONG com essa visão de trabalhar todas as pautas da engrenagem. E assim nasceu a Vanessa Santos, especialista em bem-estar animal, que a gente vai entrevistar um pouquinho mais essa semana. Por hoje a gente encerra por aqui, mas amanhã a gente volta aqui na 98,7, de segunda a sexta-feira, às 14 horas, após o programa Pânico. Obrigada pela audiência de hoje, esperamos vocês amanhã. Boa tarde, galera. Terça-feira na área e meu nome é Glaziele Castro. Cheguei pra gente bater um papo essa semana entre elas com a Vanessa Santos, ela que é presidente da ONG SOS Animais, especialista em bem-estar animal. A Vanessa é defensora da causa e ela está essa semana falando pra gente um pouquinho sobre esse tema tão importante. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais falando na responsabilidade da sociedade nessa causa. Vanessa, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez e conta pra gente, qual que é o papel da população na causa animal? Oi, boa tarde, obrigada, tá, Grazi? Esse é um tema bem polêmico e importante da gente abordar. Muita gente não tem noção que ela também tem um papel importante nesse cenário. Primeiro, Todos nós, né? Todo mundo, é uma causa coletiva. Primeiro, eu gosto sempre de falar que às vezes a gente fala assim, causa animal. Não é causa animal, é causa social que envolve as pessoas. Porque o animal ele é apenas uma vítima da crueldade do ser humano. E eu sempre gosto de falar assim, que tipo de ser humano você quer ser? Aquele que causa problemas ou que resolve problemas? Porque a gente pode ter essa escolha. Você quer estar do lado do bem ou do lado do mal. É o livre-arbítrio, né? Exatamente. E muita gente, às vezes, vou dar um exemplo.
vê um animal em situação de rua. Ao invés dela tentar ajudar aquele animal, entender a realidade da causa, ela simplesmente quer criticar. Ah, esse animal revirando lixo, esse animal fazendo bagunça, isso, aquilo. É aquela pessoa que ela sempre olha o copo meio cheio ou Culpando, meio vazio. E aí ela pega só o meio vazio. Só o meio vazio. Só que a pessoa, ela não para raciocinar e para ter empatia de que o animal está em situação de rua, não é animal de rua porque ele nasceu na rua, em situação de rua, não por escolha dele, que ele foi abandonado, que ele foi negligenciado, que ele foi maltratado. Então, tudo que ele queria era ser recolhido e ter uma chance de ter um lar. Ele não escolheu ficar ali, ele está tentando sobreviver à única realidade que ele tem como opção. Ele não tem outra realidade. Vanessa, e aí é muito importante a gente falar, né, que não basta apenas você falar, eu gosto de animais, que cachorrinho bonito, que gatinho bonito. A gente tem que desempenhar esse papel enquanto cidadão. E como que uma pessoa ela pode ajudar tendo essa boa vontade, escolhendo o lado do bem, mesmo sem ter dinheiro? Às vezes a pessoa imagina que ela precisa de muitos recursos para isso. Como que você poderia falar pra gente? O que é que ela pode fazer? Hoje, o que a gente mais precisa, assim, são duas situações. O que a gente mais precisa em relação aos animais que são acolhidos pela ONG é trabalho voluntário, mão na massa, limpeza, organização do local e recurso financeiro que move o mundo. Isso dos animais que já foram acolhidos, os animais que estão no tratamento. Mas agora, a sociedade como um todo, quando ela gosta de animal e ela fala assim, poxa, eu quero desenvolver essa causa, muito mais do que dinheiro ou esforço físico, a gente precisa de uma atitude consciente. O que é uma atitude consciente da sociedade? Ela não se omitir ou negligenciar quando ela vê alguma coisa que não é certo. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa, às vezes, ela reclama que, tem muitos animais abandonados, mas ela vê um carro abandonando o animal e ela não faz a denúncia. Ela não tira uma foto. Ela vê uma pessoa espancando o animal, às vezes, se não oferecer perigo para a vida dela, ela não aborda aquela pessoa, ela não salva aquele animal. Sem falar que isso é crime. É crime. Ela não liga para a polícia. Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas têm muita reação e pouca ação. Elas reagem na internet, elas reagem em coisas polêmicas, mas elas não têm a ação correta ali de prevenir ou evitar que isso aconteça de novo. Ela tem a reação, mas ela não é efetiva. Às vezes ela tem o pensamento, mas ela não vai, não concretiza aquilo, ela não coloca de fato a prática do bem daquilo ali. É um absurdo os animais ficarem acorrentados. Mas quando você vê um acorrentado, qual é a sua atitude? Exatamente. E nisso, então, a gente vai falar pro pessoal um pouquinho mais amanhã para vocês sobre esse tema, continuar aí falando sobre essa causa social que envolve os animais e envolve toda a sociedade. Aguardamos vocês amanhã aqui na 98,7 às 14 horas, após o programa Pânico. Um beijo, obrigado pela audiência. Vamos lá? Boa tarde, galera da 98,7. Meu nome é Glesiele Castro e eu cheguei pra gente fazer aquele bate-papo entre elas. Essa semana nós estamos entrevistando a Vanessa Santos, ela que é presidente da ONG SOS Animais, e está falando pra nós um pouquinho dessa pauta tão importante, atual e relevante. Na segunda e terça-feira a gente já conversou um pouquinho e como aqui é um bloco pequeno cada dia, hoje a gente vai falar qual é o papel do poder público, Vanessa, dentro dessa causa. Glaze, muita gente também acha, eu gosto sempre de explicar, porque traz assim assuntos às vezes que a pessoa não para pensar, que tem que fazer lei. Tem que legislar, tem que criar uma lei disso. Pra tudo é lei, né? Pra tudo é lei. Só que a verdade é que em relação à causa animal, nós temos leis completas. As leis são completas e de uma forma que funciona. O que falta é a aplicabilidade. Nós temos, né, a lei que obriga os municípios a trabalhar em todas as esferas da causa animal, que é a Lei 21.970. Ela é uma lei completa. Ela fala da questão da castração, ela fala da questão da adoção, da conscientização, da fiscalização, da punição, do mapeamento, do cadastramento, do recolhimento de absolutamente tudo que envolve. Então, assim, se essa lei fosse cumprida na íntegra, nós não teríamos problemas com a causa animal. Então, se essa lei fosse cumprida na íntegra, o cenário hoje seria diferente. Seria diferente. E qual que é o cenário que a gente tem hoje aqui em Muriaé? Hoje aqui em Muriaé, eu vou tentar ser muito imparcial, porque o assunto é causa animal, mas nós sofremos um pouco, assim, de retrocesso em relação à causa animal. Há um tempo atrás, a gente vivia um cenário de um controle populacional melhor, e depois a situação foi se agravando. E é muito importante que as pessoas que assumam essa pauta da causa animal em secretarias, em prefeituras, sejam pró-causa e sejam capacitadas para isso. Sim. Porque assim, você concorda comigo que quando eu pego ali um recurso e eu não sei como administrar, eu não tenho às vezes direcionamento, eu não tenho muito interesse, aquele dinheiro vai ser pouco. Mas quando eu tenho interesse em fazer a coisa acontecer e eu tenho know-how para aquilo, a coisa muda de figura. Com certeza. Então hoje o que a gente precisa aqui no cenário de Muriaé é uma melhor gestão. A gente já tem programas muito importantes, como por exemplo Castramóvel, mas que às vezes não funciona na sua efetividade. E a gente também tem o CCZ, que é o controle de zoonoses, né? O CCZ, ele é único e exclusivamente para animais que têm doenças transmissíveis aos seres humanos e animais bravios. Então, este é o papel do CCZ hoje. Os demais assuntos de castração, fiscalização, bem-estar, cadastramento, o SED, que é a captura, esterilização e devolução do animal, ele é do setor de meio ambiente, e é onde a gente tem uma falha muito grande.
importante. E aí, para concluir, não adianta eu mandar muito dinheiro e não fazer as ações de forma efetiva, que eu vou continuar enxugando A gelo. gente tem que fazer um trabalho verdadeiramente, né, a longo prazo para a gente Isso. poder estar estruturando aí toda a causa e ter, de fato, uma efetivação no cenário, mudar essa realidade e proporcionar, de fato, o bem-estar dos Com animais. certeza, que é o intuito. Pode continuar, falta muito tempo. Então, vamos lá. A gente agora vai falar, Vanessa, um pouquinho do que você acha que a gente pode fazer enquanto cidadão quando a gente vê um animal ali na situação de rua. Você pegou, passou, você viu um animal ali que ele tá, como que chama aquelas doenças, né? Que você que tem mais experiência, às Geralmente vezes. ele tá com carrapato, com sarna. O que a pessoa faz? Pra onde que ela liga? Tem algum lugar? Eu já tô falando que é a falta de gestão. Não tem. Hoje, essa situação, assim, nós temos um veterinário disponível na prefeitura, mas faz só consultas de forma superficial, não oferece nenhum exame básico, não oferece local de tratamento para esse animal. E se a pessoa quiser entrar em contato com a sua ONG? Ela pode entrar em contato e a gente, assim, como nós não temos recurso, a gente vai trabalhar com orientações, a gente trabalha com apadrinhamento. O apadrinhamento é o seguinte, olha, nós podemos ajudar esse animal desde que a pessoa arque com os custos. Ela vai apadrinhar o tratamento daquele animal. Deixa pro pessoal o Instagram, pra quem quiser seguir. ONG.SOS Animais MG. E tem algum telefone? Tem 329-9800-0034. Você pode repetir, por favor? 329-9800-0034. Mas só um alerta, pessoal, é voluntário, então a gente só consegue responder, eu no caso que respondo, mediante meu tempo livre. Quem dera pudesse ficar por conta. Gente, amanhã nós voltamos com um pouquinho mais do bate-papo aqui com a Vanessa Santos. Um beijo e até amanhã. Boa tarde, público da Jovem Pan. Chegamos para uma quinta-feira de bate-papo entre elas. Viemos essa semana, em segunda, terça e quarta, conversando com a Vanessa Santos sobre a causa animal. Ela que é presidente da ONG SOS Animais. E hoje a Vanessa vai falar para a gente um pouquinho sobre um assunto que é muito importante dentro dessa pauta. Os aspectos jurídicos. Vanessa, maus tratos contra os animais, cachorrinhos, gatinhos, animais em geral, podem levar à prisão? Com certeza, podem sim. Não da forma que eu gostaria, tá? Porque não é novidade para ninguém, né? Que todos nós ansiamos por políticas mais rígidas, por uma reforma nos nossos códigos, né? Sem tantas brechas para as pessoas que cometem mal, não só para animais, mas para o ser humano também, né? Hoje a pessoa, muitas das vezes, ela fica 2, 3 dias presos e não acontece tanta coisa como a gente gostaria. Na realidade, acontece muito pouco. Muito pouco. É o que eu gosto de falar, muito pouco mesmo. Não posso nem falar o que eu gostaria, não, que vai cortar aqui o programa. eu sou muito brava. Mas aí, Glass, o que acontece? É muito pouco, mas a gente tem que trabalhar o que a gente tem. Com a realidade, com a né? realidade. Eu costumo falar que existe sempre o real e o ideal. O ideal. Então, a gente gostaria de trabalhar com o ideal. Mas como no momento não é possível, vamos trabalhar com o ideal que a gente já faz a nossa parcela para a sociedade. Exatamente. Então, assim, quando eu comentei, né, que a ONG foi fundada, que como eu estava morando em Miraí, a ONG foi fundada lá. Quando eu vim para Miraí, que eu comecei a atuar aqui já com os meus protocolos definidos, teve um susto muito grande da população, porque não se existia flagrante de maus tratos. Eu posso falar que eu sou pioneira em Miraí um pouco aqui também em relação a isso. Prisão por maus tratos, flagrante de maus tratos. Hoje eu tenho aí mais ou menos uns 55 processos em acompanhamento. Isso que eu faço de forma voluntária no meu tempo livre. A Vanessa quer processar os outros? Não, eu não quero de jeito nenhum, eu não tenho intenção nenhuma disso. Eu quero o bem-estar do animal. Mas quando a gente dá chance para a pessoa e ela não quer mudar, aí a gente tem que ir para a esfera criminal. É a punição para ter o efeito Exatamente. socioeducativo. Ou ela aprende pelo amor, que é a conscientização, ou vai pela dor. O que não vai acontecer quando eu tenho ciente é a impunidade. Então, isso foi uma revolução, por exemplo, aqui em Muriaé, porque as pessoas, elas não acreditavam que isso era possível. Eu vou fazer uma denúncia, não vai dar em nada? Ou então que só criticava a polícia. As pessoas têm muita mania de criticar os policiais, mas aí às vezes acontece, você posta vê um vídeo na internet de um animal atropelado. Aí você olha nos comentários assim, essas polícias não faz nada. Eu vou lá e pergunto, me passa o número do boletim de ocorrência que eu vou ajudar a acompanhar o inquérito. Não te respondem. Não fez boletim de ocorrência. Então, Aí a polícia tem bola de cristal. Então, assim, é onde eu falo a responsabilidade da sociedade também. A punição, ela vai acontecer sim. Às vezes a pessoa não vai ficar presa no presídio, mas quem aqui no Brasil fica? Não fica, né? Mas a pessoa, ela vai responder um processo, ela vai ficar com a ficha suja, é um processo criminal. A pessoa responde um criminal, ela pode responder também na esfera civil. A gente pode entrar com danos morais. Pode sentir no bolso, viu, galera? Restituição dos gastos com o animal, seja de atropelamento, negligência. Então, assim, a gente consegue algumas coisas. E não é só porque a pessoa não vai ficar presa que ela não vai ter trabalho com aquilo e vai pensar 2 vezes antes de cometer maus tratos, entendeu? Por que eu sou tão enérgica nisso e que eu oriento as pessoas e incentivo as pessoas a ter esse tipo de ação? Conversou, é claro que a gente tem que analisar também, cada caso é um caso. Quando eu falo de agressão, não tem conversa. Você pega uma pessoa que espancou um animal, o que eu vou conscientizar essa pessoa? É uma pessoa agressiva, uma pessoa que já tem histórico, não tem como.
Agora, se eu pego, né, por exemplo, uma pessoa que, eu deixo ele acorrentado por algumas horas, mas ele tem água, comida e está no local tampado. Aí eu posso conscientizar essa pessoa, entendeu? Então, cada caso é um caso para a gente partir ou não para a esfera criminal. Gente, é um assunto, assim, realmente muito relevante, muito polêmico, Extenso, que a gente ficaria né? aqui por horas. Por hoje, a gente detalhe. vai encerrando o bate-papo entre elas, agradecemos a audiência de vocês e aguardamos você amanhã na sexta-feira para a gente concluir esse bate-papo. Um beijo e até amanhã. Boa tarde, sexta-feira na área, final de semana chegando e vamos concluir o nosso bate-papo entre elas com a Vanessa Santos, presidente da ONG SOS Animais, que veio falando um pouquinho pra gente essa semana desse tema tão importante. Você pode conferir um pouquinho mais da entrevista também no meu canal do YouTube, Glaziele Castro. Vanessa, fala pra gente agora sobre o futuro. Vamos falar sobre possibilidades a longo prazo. Como que seria o cenário ideal para nossa cidade? Vamos pensar e sonhar um pouquinho. Vamos sim. Lembrando assim, tudo que eu vou comentar não é só para nossa cidade, né? Deve ser replicado para todas as cidades, a nível estadual, federal, porque só assim a gente vai conseguir realmente melhorar esse problema. Porque pensa comigo, hoje, vamos supor que Muriaé fique aí no cenário ideal. E as cidades vizinhas? Aí as cidades vizinhas vão começar o quê? A trazer os animais para cá e vira esse ciclo. Então, eu sempre gosto de falar que a causa animal, ela tem que ter um POP operacional, né? Que é o protocolo ali padrão em todas as cidades. Não adianta eu fazer numa cidade e não fazer na outra. Até porque justiça e igualdade servem para tudo. Exatamente. Então, assim, para poder resolver isso, tem que ser em todas as cidades, a nível estadual no mínimo, para a gente poder avançar. O cenário ideal é o seguinte, primeiro, sempre ter pessoas liderando essa pauta, pessoas que entendem do assunto e que gostam dos animais. Porque diferente de eu contratar uma pessoa, às vezes, para um outro tipo de cargo, a pessoa vai trabalhar numa secretaria de obra. Ela não tem que amar obras, porque eu não estou lidando com vidas. Agora, quando eu falo de uma secretaria de saúde, uma secretaria de bem-estar animal, precisam ser pessoas que gostem dos animais, porque eu estou lidando com vidas. São seres vivos, né? São seres vivos, é diferente. Então, assim, primeira coisa, pessoas que gostem, que entendem do assunto, porque aí a coisa vai andar de uma forma melhor. Mas um cenário ideal é uma cidade que tenha um setor de bem-estar animal separado. E lembrando, pessoal, que isso, né, mas eu não estou tirando de trás da orelha, não. Isso é legislado e já existem cidades, modelos que trabalham dessa forma e que dão certo. Secretaria separada. A secretaria, ela vai mapear todos os problemas e começar a fazer um trabalho preventivo. Então, a gente não espera a denúncia chegar. A Secretaria de Bem-Estar Animal, ela tem que ser muito em conjunto com o setor de saúde. Exatamente porque legalmente é permitido e é uma das estratégias usar os agentes de saúde que vão nas casas da pessoa. Causa animal é saúde pública. Então, o agente de saúde, quando ele vai na casa da pessoa, pergunta quantos filhos tem, faz aquele monte de pergunta, ele tem que incluir, inclusive, no formulário, isso é obrigatório, mas infelizmente as cidades não fazem. Tem animal? Quantos animais tem? Vacinado, castrado, não? Mapeou. É documentação, né? E cadastrar esse animal. Então, hoje a gente falasse assim, Vanessa, o que Muriaé precisa? Vamos fazer uma mudança? O que precisa para resolver? Primeira coisa é um censo geral, cadastramento desses animais. O animal da Dona Maria, o caramela da Dona Maria e esse pretinho aqui é o animal em situação de rua. O pretinho agora foi adotado. Vamos cadastrar no CPF do novo tutor. Aí a gente consegue mensurar e consegue mapear esses animais. E a gente também consegue trabalhar com uma maior efetividade a longo prazo, Com certeza. né? E dentro desse cenário ideal, né, tá aí o trabalho que você realiza. Aproveito e deixo aqui a parabenização para você. E aproveita e fala pro pessoal qual que é o Instagram, qual que é o contato, onde as pessoas podem conhecer, querer, né, se voluntariar um pouquinho mais sobre esse trabalho tão bonito que você realiza. O Instagram é ong.sosanimaismg. É muito importante que as pessoas sigam, contribuam de Compartilhem, forma financeira, divulguem. contribuam. Pode também a questão da adoção. Então, se você compartilhou um vídeo, muitas das vezes você não pode ajudar, mas uma pessoa que te segue pode ajudar. Então, a gente hoje tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem, que é a rede social. Então, esse apoio na rede social é muito bem-vindo. Então, gente, a Vanessa deixou aí o Instagram da ONG SOS Animais, ela vai deixar também o contato de telefone para vocês. Isso, é 329-9800-0034. E, gente, a gente vai concluindo por aqui o nosso bate-papo dessa semana. Quero agradecer muito a presença, a disponibilidade da Vanessa em vir aqui bater esse papo com a gente. E lembrando que semana que vem a gente tem uma outra entrevistada, um outro tema do universo feminino. Vanessa, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E, pessoal, vamos adotar, hein? Muitos animaizinhos aí precisando de uma família. Obrigada, equipe da Jovem Pan. Obrigada, Debson Santos. Um beijo, bom final de semana. Até semana que vem.